Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui é a Raquel e estamos em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o professor André Albuquerque, professor de Direito Administrativo, que vai conversar sobre um assunto que é bem recente, está sendo bastante discutido atualmente e é bem recente até nos exames de ordem, que é a nova lei de licitações. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa lei de licitações e para vocês, ouvintes que estão aqui nos acompanhando nesse novo episódio, professor André, muito obrigada pelo nosso convite, por estar aqui. Seja bem-vindo. Raquel, o prazer é todo meu. É uma honra e uma satisfação enorme estar presente aqui com vocês. Estou à disposição. Perfeito. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa lei de licitações e para vocês, ouvintes que estão aqui nos acompanhando nesse novo episódio, só para dar um breve, né, de como é que vai ser esse nosso episódio. No primeiro bloco, nós vamos conversar sobre a própria lei e como é que ela se aplica, qual a diferença dessa nova lei de licitações que foi aprovada no ano passado para as leis anteriores que já existiam, né, e como é que elas estão sendo trabalhadas atualmente e como é que vai ser no futuro. No nosso segundo bloco, vamos falar sobre aplicações práticas, então como é que essa lei ela é colocada em prática atualmente, como é que ela era aplicada antes, no caso não ela, mas as leis anteriores a ela. E no terceiro e último bloco, como sempre, nosso tradicional bloco que fala sobre o exame de ordem. Então vamos conversar sobre como é que essa peça, ela já foi, na verdade, utilizada no exame de ordem, no último, no 34º, e como é que ela pode também ser aplicada, como é que ela pode ser abordada nos próximos exames, nas próximas edições. Então vamos comigo e a gente vai começar essa conversa. Professor, nova lei de licitações. Muito bem. Muitos alunos, às vezes, têm a dificuldade de entender o que seria a lógica de uma licitação pública. É um procedimento simplório de contratação. A administração pública precisa contratar. Para prestar serviços públicos, a administração pública precisa adquirir bens e serviços. Simples Como assim. a gente faz na nossa casa, para receber uma pessoa, para que a gente possa disponibilizar algo para alguma visita na nossa casa, a gente precisa efetivamente comprar gêneros alimentícios, material de limpeza e por aí segue. Pois bem, a administração pública deve proceder da mesma forma, deve adquirir bens, contratar mão de obra, adquirir insumos, vamos assim dizer, material de expediente, material de consumo, gêneros alimentícios, para exatamente prestar serviços públicos, que é a finalidade da administração pública. Justo. Pois bem, o texto constitucional, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, tá, que data de 88, ela previu uma obrigatoriedade. Tá? E o que é essa obrigatoriedade? Foi estabelecido um procedimento de ampla disputa, ou seja, um procedimento administrativo a ser promovido pela administração pública que disponibilizasse aquela contratação amplamente, ou seja, o objeto a ser contratado disponibilizar amplamente para toda e qualquer pessoa que queira contratar com a administração pública. Quer dizer, a Constituição de 88 estabeleceu que todos que queiram efetivamente fornecer para a administração pública assim poderão fazer. Procedimento administrativo que garante a ampla disputa. Essa é a lógica da licitação. Então, vamos fazer uma analogia. Quando a gente chega ao supermercado, num supermercado qualquer, que a gente vai comprar, por exemplo, sabão em pó. Sabão em pó. A gente costuma comprar diretamente a primeira marca? Presumo que não. O nosso ouvinte vai concordar conosco, não fazemos dessa forma. A gente procura numa prateleira inúmeras marcas e a gente promove disputa dentre as marcas, buscando o menor preço. O valor, a qualidade. Isso. Buscando geralmente o menor preço. Eu costumo dizer assim, ela costumo brincar, né? Minha esposa geralmente briga comigo e eu digo que o critério de julgamento das propostas, quando eu e a patroa, quando a gente chega no supermercado, o critério de julgamento, ela geralmente escolhe a melhor técnica, que é a melhor qualidade, produto de melhor marca, o mais caro. Eu não, meu amor, olha, tem que ser o menor preço. Então entendam que esse é um critério que a gente escolhe. Tem que encontrar o equilíbrio aí, né? A gente escolhe na nossa casa, mas a administração pública também tem. Exatamente. Quando ela compra, por exemplo, ela contrata mediante ou o menor preço ou melhor técnica, qualidade e preço, tá? Ou melhor técnica, melhor qualidade, ou
preço, menor preço. E também existe um critério que equilibra, como você está dizendo, que utiliza os dois critérios, menor preço e melhor técnica. Veja, esse procedimento garante o que a gente chama de ampla disputa. Todos que queiram, em verdade, fornecer para a administração pública, assim poderão fazer, desde que se submeta a um procedimento administrativo, tá? Que apresente as propostas e a administração pública vai escolher dentre as propostas apresentadas aquela que é mais vantajosa para ela, a administração pública. O melhor custo-benefício, né? Sim, a gente chama de objetivo. Objetivo número 1 da licitação. Contratação da proposta mais vantajosa. Esse é o objetivo número 1, tá? O objetivo número 2, a ampla disputa, que se dá mediante isonomia. O que é isonomia? Todos são iguais. Então a administração pública não pode direcionar uma contratação para A, B ou C. Não, tem que, disponibilizar o objeto, o objeto a ser contratado. O que é o objeto? Quero comprar material de expediente. Ok, papel, caneta, lápis, etc. Quero adquirir gêneros alimentícios, alimentos, etc. Tem que disponibilizar esse objeto ou esses objetos para quem queira fornecer para a administração pública. Essa é a segunda finalidade, sinônimo de objetivo, do certame licitatório. Aí você vai me perguntar, André, o que é que tem a ver o texto constitucional? O que é que tem a ver esse procedimento administrativo? Eu quero esclarecer o seguinte. A partir de 88 foi estabelecido a licitação como algo principiológico. É algo que a administração pública, em qualquer que seja a instância, qualquer que seja a entidade, União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, agências reguladoras, que é a espécie de autarquia, empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB, CHESF, ou seja, fundações públicas, a FAD, qualquer entidade que integra a estrutura da administração pública deve, como princípio, promover essa ampla disputa, buscando a contratação mais vantajosa. Isso é um princípio. Agora perceba, essa obrigatoriedade, lá em 88, ela era carente de um procedimento formal. O que é um procedimento formal? É um procedimento escrito, é um procedimento com entraves. Entenda, burocracia. Não entenda burocracia como algo ruim. Burocracia é algo que deixa rastro. Entendam que lá em 88 foi estabelecida essa ampla disputa, essa obrigatoriedade de promover essa disputa, só que não havia um procedimento regulamentado. Como é que a disputa será feita? Não se sabia. Como é que era feita o aceite de um e não do outro? Como é que nós vamos... registrado, Isso, né? Exatamente. Como é que nós vamos reunir todos os interessados? Como é que a gente vai deixar isso devidamente escrito, formalizado? Quem são as autoridades que vão assinar o certame licitatório? Transparente. Perfeito, essa é a palavra de ordem. Até então, não havia procedimento formalizado até 93. Porque em 93 surgiu a lei, a norma geral de licitação, a lei 8666/93. E o que foi a lei 8666/93? O que foi não, o que é ainda, porque está vigente até abril de 2023. Foi uma norma que regulamentou o procedimento a ser seguido pela administração pública de competência da União, porque a Constituição Federal diz que a União deve regular as licitações, não fica a cargo de Estado, de município, não é, portanto, o município do Recife, nem o Estado de Pernambuco, nem o da Paraíba, nem o do Ceará, não. Fica a cargo da União regulamentar o procedimento licitatório, é o que está na Constituição. Perfeito. Mas entenda que até 93 não havia essa norma regulamentadora. Amarrada, né? Isso, não havia. E aí essa norma só fora criada em 93. Ela foi editada em 93 e ela veio quebrar um modelo de administração que existia até então, que era um modelo patrimonialista. O que é isso? O que é a administração patrimonialista? Aquela administração pública onde há propriamente uma confusão entre o público e o privado. O gestor público, ele confundia o dinheiro público com o dinheiro dele. Ou seja, e não tinha como... Isso, estou falando, isso você já ouviu falar em algum canto, mas lá na Austrália, no Brasil não. Austrália não. Na Austrália não. Nunca no Brasil não. Pode ter sido lá na Austrália, aqui no Brasil não. Na Cochinchina, mas aqui não. Com todo respeito aos meus colegas e amigos da Austrália, porque na verdade eu dou como referência, mas Nova Zelândia e Austrália, eu pesquisei enquanto estudante de mestrado à época, são as administrações mais eficientes, mais transparentes, menos corruptas que existem. Pois é. Quanto mais controle, menor o índice de corrupção.
Então eles controlam bastante lá. E sabe quem é que mais controla os gastos públicos? O cidadão. Não existe lá isso, não existe lá um quantitativo de servidor público que faça isso, não. Lá é o controle social, cidadão. Na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, é o controle cidadão, é o controle exercido pelo cidadão que efetivamente gera o menor índice de corrupção. E quanto menos, mais. Ou seja, quanto menor o índice de corrupção, mais o índice, eu diria maior o índice de eficiência na gestão pública. Isso é comprovado. Estatisticamente, a gente tem aqui várias pesquisas científicas aqui da Universidade Federal do Estado de Pernambuco que comprovam essa nossa lógica. Muito bem. Então eu dizia que em 93 foi criada exatamente a Lei 8.666/93 para criar essas formalidades, para estabelecer essas formalidades que a gente até então chamava de burocracia e que a gente entendia que burocracia era algo ruim. Mas entenda que burocracia dá transparência, cria procedimentos formais, escritos e deixa rastro para fins do controle, para fins de fiscalização. Auditorias, justo. Tribunal de Contas, auditorias internas, controle cidadão, controle social. Sim. Porque como é que eu vou controlar se eu não conheço? As cobranças de impostos também. Perfeitamente. Né? Como é que eu vou cobrar e exigir de um gestor público, de um agente público, se eu não sei o que ele está fazendo? Olha então, conhecendo, eu vou exigir. Eu vou cobrar. Né? Vou denunciar, vou promover uma ação específica, que é uma ação denominada ação popular, para evitar lesão ao patrimônio público. O próprio texto constitucional legitimou o cidadão a propor uma ação que tem por fim evitar a lesão ao patrimônio público, que é a ação popular, está no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Nossa. Então, percebam que existia até então, com a Constituição de 88, vários mecanismos, mas não existia uma norma regulamentadora que estabelecesse o procedimento formal a ser seguido pelo agente público, pelo gestor público, pela administração. Essa foi a Lei 8.666/93. Eu costumo dizer que essa lei, a primeira norma geral de licitação, foi um mal necessário. Um mal necessário. Por quê? Criou burocracia, fato. Criou procedimentos formais, rigorosos, sim. Mas que era necessário, né? Necessária para gerar o controle. Justo. O grande problema Raquel, foi o seguinte. A Lei 8.666 de 93, ela estabeleceu um foco no procedimento e esqueceu o resultado propriamente. Quando eu crio muitos procedimentos rigorosos, muita burocracia, eu termino não concluindo o procedimento. Porque eu estabeleço muitas exigências, muitos requisitos, muitos critérios para fins de habilitação. Eu estabeleço muitas formalidades. Eu foco no procedimento, estou focado aqui, a administração pública focando no procedimento, e esquece o resultado. Qual é o resultado do certame licitatório, de uma licitação, como a gente chama um certame licitatório? É a contratação. Então à época, a Lei 8.666 previu muitos procedimentos que tiveram como objetivo criar um rigor no tocante ao procedimento, que a gente chama de meio, mas esquecemos o fim. A lei, ela não focou no fim. E muitas vezes uma licitação começava e não terminava. Eita. E aí sabe o que acontecia? O serviço público ficava desabastecido. Aí faltava transporte, faltava alimentos, faltava medicamentos. Ah, não, mas isso aí não é em decorrência da corrupção? Não somente, também. Mas porque o procedimento era burocrático, sim, tá? E deixou muito falho a princípio, porque as pessoas não sabiam como utilizar aquilo dali. Exatamente, uma lei muito rigorosa, uma lei com muitos critérios, que demandava uma expertise muito grande, uma técnica muito grande, e aí gerava... Não existia na época, que não, né? Existia, justo. E eu reconheço que até hoje não existe. Até hoje não existe. Não, a gente a cada dia evolui, a cada dia a gente estuda mais a lei de licitações, a nova lei inclusive, e a cada dia a gente descobre que pouco sabe. Porque a cada estudo, a cada artigo científico publicado, a cada revista que a gente lê, a gente verifica que existe um entendimento diferente. Por exemplo, o nosso modelo da atual lei, a vigente, a 14.133 de 2021, que é de 1º de abril de 2021, ela, na verdade, ela pegou um pouquinho de uma legislação americana, que já existe lá, pegou um pouquinho da legislação europeia, ou seja, ela saiu pegando um pouco de cada país e aí montaram a nossa legislação. Do Frankenstein. É isso. E vale dizer, essa nossa lei nova, sem querer adentrar por enquanto nos dispositivos, mas essa nossa lei, ela fora construída ao longo de 10 anos.
Ela não foi Nossa, editada. Não foi de agora. Não. Então ela começou a ser elaborada quando a lei ainda em vigor tinha aproximadamente 20 anos. Sim. Aí perceba. Nossa. 93, 2003, 2013. 2013. Você percebeu? 20 anos da Lei 8666. Aí a administração pública, eu diria o Congresso Nacional, que já tinha ali inúmeros projetos de lei tramitando, começaram a discutir de fato a nova, o que seria a nova lei de licitações. O novo texto, né? Isso. Exato. O que seria o que hoje é o novo texto da lei de licitações. E qual foi o objetivo? Destravar o procedimento e focar no resultado. O que é que a administração pública quer? Em verdade, não é entregar à coletividade o serviço? Ok. Se é esse o objetivo, vamos destravar o procedimento, Perfeito. Vamos aumentar a fiscalização, o controle, Justo. né, o controle exercido por outros órgãos, né, propriamente, e vamos focar no resultado. E assim foi feito. A nova lei de licitação teve por fim, a 14.133, teve por fim destravar o procedimento, reduzir a quantidade de exigências, obviamente deixando um quantitativo mínimo necessário, tá? E focando, em verdade, a nova lei veio focar no resultado, que é a contratação, tá? É o que a gente chama de modelo. Nós tínhamos até então um modelo patrimonialista, agora nós temos um modelo gerencial. Gerencial que foca no resultado, tá? Portanto, inicialmente, lá em 88, nós tínhamos um modelo patrimonialista de administração pública, havia uma confusão entre o público e o privado, o dinheiro público e o privado se confundiam. Doravante, já em 93, com a própria lei de licitação, a antiga, né, a lei 866/93, nós migramos de um modelo patrimonialista para um modelo burocrático, que criava rastro, que deixava o procedimento formalizado em papel, aqueles papéis, né, aquelas pastas, coisas absurdas. Pilhas e pilhas de papel, de documento, de contrato. Perfeito. E agora não, porque o modelo burocrático focava no meio e não no fim. Focava no procedimento rigoroso, exigente e não no resultado, que era a contratação. Agora não. Agora nós temos um modelo gerencial que foca no resultado, que foca na contratação, que foca na disponibilização para a coletividade daquele objeto a ser contratado. Mas ainda tendo um rigor de deixar o rastro, de deixar para a auditoria, essas coisas todas. Por óbvio. E aí já falando especificamente... falando especificamente da lei nova, é importante conhecer que a lei 14.133, foi um aperfeiçoamento da anterior. Foi um aperfeiçoamento. Sim. O pessoal fala em nova lei de licitação. Eu costumo chamar de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento da lei. Porque a lei nova, a 14.133 de 2021, aperfeiçoa a lei antiga, a lei 866/93. Ela botou coisas que precisavam ser colocadas, né? Exatamente, Raquel. Perfeito. Aí perceba o seguinte. A Lei 866/93 estabeleceu, ela no seu artigo 22, né, especificamente no seu artigo 22, ela trouxe modalidades. Certo. O que são modalidades? Vamos entender. São os procedimentos que eu acabei de dizer. Então existem, nos moldes da lei antiga, 5 procedimentos a serem seguidos. 3 procedimentos comuns e 2 procedimentos especiais. Tá? 3 procedimentos comuns: concorrência, tomada de preço e convite. Esses 3 procedimentos, numa linguagem bem simples, são utilizados pela administração pública quando ela decide contratar seus bens, serviços. Então ela tem que adotar um procedimento ou o outro, ou o terceiro, enfim, ela vai decidir. Mas qual é o critério para decidir um dos 3, a utilização de um dos 3 procedimentos? O critério é o valor do objeto a ser contratado. Então, assim, se eu tenho uma contratação de grande valor, que nós chamamos de grande vulto, concorrência. Se é uma contratação de médio vulto, tomada de preço. Se é uma contratação de pequeno vulto, convite. Mas observe o seguinte, a gente vai reduzindo o quantitativo e o rigor também. É menos rigoroso, né? Quanto menor o valor, menor o rigor. Aí imaginem, muitas vezes, um convite que é a modalidade utilizada para contratar bens e serviços de pequeno valor, muitas vezes não eram publicados em diário oficial, todo executado, e só ao final, a administração pública publicava uma notinha, o extrato do contrato no jornal, e já era. E sabe como é que funcionava? O administrador público poderia chamar 3 pessoas
dentre as pessoas que ele conhecesse ou não, administrador público, e dessas 3 pessoas, e dentre essas 3 pessoas era promovida a disputa. Isso estava certo? 90% das contratações em âmbito municipal era realizada pelo convite. Isso não deu certo. Aí a gente apontava já desde sempre lesão ao princípio da publicidade, Sim. transparência zero. Como é que vai fiscalizar? Exato. Sem saber o que está acontecendo. Favorecia o conluio, Uhum. a frustração do caráter competitivo da licitação, Também. porque é uma competição. E aí, muitas vezes, tudo isso, esse ajuste ilegal era feito realizado em detrimento da coletividade. Quem se prejudicava? A sociedade. Sim. E aí, Esse exemplo que você deu, o município, né? o município, Os munícipes, a sociedade Exato. local. Muito bem. E daí o seguinte, pensando nessas brechas, nessas pontas soltas, nesses gargalos que existiam e ainda existem na lei, porque ela ainda está vigente, tá? O legislador começou a pensar, olha, a gente precisa, isso eu estou falando de 93 até 2001. Por que 2001? Segundo o marco histórico, 93 até 2001. Uhum. Porque em 2001 foi editada uma nova lei estabelecendo um novo procedimento. Um procedimento que seria adotado, como de fato é adotado até hoje, independentemente de valor. E que é um procedimento mais rápido, célere, procedimento inclusive mais transparente, porque em 2001 nós já tínhamos o advento da internet. Sim. E esse procedimento que eu vou destacar, foi promovido pela via eletrônica, pela internet, que foi um avanço para a administração pública. Trata-se do pregão. O pregão. Pregão eletrônico. O famoso pregão eletrônico. Ele foi criado, editado através da Lei 10.520 de 2001. 2001. Veja que de 93 para 2001 já tem um lapso de tempo aí interessante. Uns 8 anos. Isso, né? Mas aí entenda. Em 2001 veio o pregão eletrônico como faculdade. A Lei 10.520 de 2001 dizia assim: pode, olha o vocábulo, pode o agente público promover o pregão em substituição à concorrência, à tomada de preço e ao convite. Só que esse pode aí deixou uma lacuna gigantesca, porque os agentes públicos não promoviam a modalidade mais célere, mais eficiente e, portanto, mais transparente, e preferiam, não sei porquê, promover as modalidades anteriores, mais burocráticas. Porque pode, não quer dizer que é obrigatório, né? Faz se você quiser. E eles queriam fazer o que eles já sabiam fazer, né? É, por aí. Por aí, né? Por aí, exatamente. E daí o seguinte, veja que a 10.520, o pregão eletrônico, já trouxe... o pregão eletrônico já trouxe uma mudança de paradigma que foi substancial. Uhum. Nós tínhamos um modelo extremamente burocrático, extremamente dificultoso, caro para a administração pública, e nós temos um modelo novo. Tá? Esse modelo novo, ele recebeu uma certa resistência para ser adotado pela administração pública. Resistência que persiste até os dias atuais. Eu posso dizer que ainda, eu não tenho esse percentual comprovado, eu não tenho essa estatística, mas uma boa parte da administração pública municipal, boa parte dos municípios adotam ainda as modalidades concorrência, tomada de preço e convite. Nossa. E não adotam pregão. Isso já faz mais de 20 anos, na verdade, né? Sim. Olha só pra isso. Eu tenho ministrado algumas palestras e para gestores públicos, agentes públicos, e eu tenho dito, pessoal, vocês precisam ter cuidado, porque a partir de abril de 2023 não há de se falar mais em utilização de concorrência, tomada de preço ou convite. Não. Porque, no caso, a lei atual, ela já tirou isso. Muito bem, é exatamente isso. A lei de 2021 estabeleceu um período de utilização concomitante das duas leis. Esse período vai acabar, sabe quando? Em abril de 2023. Daqui a 11 meses. Sim. E sabe que os agentes públicos não estão preocupados com isso? Continuam promovendo concorrência, continuam promovendo tomada de preço, convite. Nossa. Não estão preocupados em capacitar o servidor público para que ele aprenda efetivamente a lei nova, para que ele conheça a lei nova, que inovou muito. E aí o que acontece? Chega lá em abril de 2023, não existirão servidores competentes, capacitados, não é nem competência porque aí é outra coisa, mas capacitados para habilitados para colocar aquilo. É de capacidade mesmo, de capacitação do ponto de vista da expertise, exatamente, sim, da técnica, da qualificação. Exato, não vai ter, porque é uma lei com mais de 200 artigos,
tá? Que a gente que estuda direito administrativo, nós que estamos no dia a dia na academia, muitas vezes a gente para, poxa vida, o que é uma matriz de risco? Poxa vida, o que é uma inexigibilidade? O que é uma dispensa? Quais são quais são os critérios? A gente às vezes para e se pergunta, meu Deus do céu, vamos analisar, vamos para a doutrina, e a gente vai mergulhar na doutrina, a gente vai buscar em doutrinadores internacionais para poder conseguir alcançar um mínimo de resposta aceitável para as nossas dificuldades. Imagina um agente público de um município de, 15 mil habitantes no interior do estado de Pernambuco, que você entende como vai ser difícil e sabe qual vai ser a consequência da inobservância da lei nova? Rejeição das contas daqueles agentes públicos. Então vamos imaginar... Vai dar muito problema. Pois é, Raquel. Vamos imaginar um prefeito de um município de 20 mil habitantes, interior do estado de Pernambuco. Imaginemos. Não vou nem mencionar, enfim, são a grande maioria. Um município fictício. A grande maioria dos municípios, né, tem essa realidade que eu vou dizer agora. Vamos imaginar de 20 a 100 mil habitantes. Interior do estado de Pernambuco, um município lá e tal, servidor público. Primeiro ponto, e aí já falando sobre a lei nova, lei 14.133. Só quem pode integrar a equipe de contratação são servidores que ocupem cargo de provimento efetivo. Sabe o que significa dizer? Que os comissionados não poderão mais promover contratações, porque hoje é a regra. Os comissionados integram as comissões de licitações. A lei nova. É temporário. Pois é. Eles entram e saem da administração pública ao critério de quem nomeia. Sim. Qual é a responsabilidade que aquele cara vai ter com a gestão pública, com a administração pública? E a partir de agora, a lei nova diz que tem que ser servidor de provimento efetivo, ou seja, servidor é estável, que tenha se submetido a concurso público e aprovado. Entendeu? Aprovado, que tome posse direitinho, ou seja, ele tem vínculo estável com a administração pública. Que ele não vai ter aquele perigo também de ser colocado para fora qualquer vírgula, e ele vai ter que responder, né? Eventualmente, caso aconteça alguma irregularidade. Sem dúvida. Esse foi o pensamento do legislador à época. Então, assim, a lei 14.133, ela trouxe como obrigação a realização do pregão eletrônico. A partir de abril de 2023, o artigo 28 da lei 14.133, repito, artigo 28 da lei 14.133 de 2021, estabeleceu como modalidade única, olha o termo, única, o pregão eletrônico. Apenas. Só. Nada mais além disso. Aí, se for adquirir bens ou serviços comuns, pregão eletrônico e ponto final. Se for uma contratação de engenharia, concorrência. De engenharia, contratações de grande valor, aí promove a concorrência. Porque a concorrência é uma modalidade muito, mas muito rigorosa. Veja que o legislador ele pensou no resultado, colocou o pregão eletrônico como uma modalidade mais célere, mais transparente, mais eficaz. Tá? Mas entendeu o legislador também, o congressista, os parlamentares, Câmara e Senado, entenderam também que deveria sim constar na lei nova uma modalidade extremamente rigorosa para aquelas aquisições de grande valor, que é obras públicas, serviços de engenharia, viaduto, vias públicas e etc. Ou seja, ele pensou na celeridade, focou no resultado, mas não esqueceu do viés controle, notadamente para aquelas despesas maiores, de grande vulto, né? exatamente, de grande valor. Então, veja que houve um aperfeiçoamento. A Lei 14.133 trouxe um aperfeiçoamento de um modelo que já existia para um modelo que é um modelo exigido pela administração pública. Exigido no sentido de necessidade mesmo. Justo. Porque a administração precisa entregar a sua proposta, a que se propõe propriamente a administração pública. Qual a finalidade da administração pública? Satisfazer necessidades da coletividade. Não conseguia fazer por conta dos entraves. E a lei nova veio para exatamente desburocratizar e, portanto, possibilitar a entrega desse serviço para a sociedade, que é o que a gente tanto clama, né? Agora, com essa grande explicação, que vamos já encaminhando para o nosso segundo bloco. Pois não. Quais são outros tipos de casos que a gente já pode ver dentro da administração pública que já está sendo aplicada a lei e que, enfim, como é que vai ser, né, a partir de então, até abril do ano que vem? Muito bem. Eu posso destacar, a título
de exemplo o governo federal. Certo. O governo atual, o governo federal, não a partir deste governo, mas já desde os governos anteriores, já adotavam esses governos, acho que o último governo e o atual, já adotam pregão eletrônico obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Então, no governo federal, nos ministérios, tá? Salvo engano, isso foi a partir de 2019. Salvo engano, tem um decreto federal, certo. 2019. Mas enfim. Já é o atual. Já é atual, já, né? Já era no atual. Perfeito, então. Então foi a partir do último governo, 2019. Então já há uma obrigatoriedade no governo federal, mesmo antes da lei nova, de realizar licitações mediante o pregão eletrônico. Então já estava seguindo aquela regra de 2001. Sim. E do pregão. A lei 10.520 é muito essa colocação é perfeita. Por quê? O decreto ele veio dizer o seguinte, olha, nós temos uma lei vigente, a lei 10.520 de 2021, que traz o pregão eletrônico. Ele é mais célere, ele é mais eficiente, ele é mais transparente. Por que a gente vai adotar outras modalidades mais burocráticas, menos transparentes? Por quê? Não. Aí veio o decreto. Eu não me lembro o número, depois eu posso até disponibilizar para vocês o número do decreto. Veio o decreto e disse, olha, a partir de agora, só pregão eletrônico no âmbito federal. Ponto. E aí alguns estados passaram a seguir essa lógica. O estado de Pernambuco foi um dos estados que passou a seguir desde então essa lógica. Aliás, o estado de Pernambuco já fazia isso há algum tempo. Já até antes mesmo do governo federal. Tá? Então, já trabalhando em alguns exemplos importantes, aqui no estado de Pernambuco a gente já fazia isso. Né? E sem nenhum bairrismo, já era feito isso há algum tempo. Tá? Com grandes obras, no caso. Sim, para as contratações comuns. Ah, sim. O pregão eletrônico ele só pode ser utilizado para a contratação de bens, aquisição de bens e serviços comuns. Sim. O que é um bem ou um serviço comum? É aquilo que a gente olha para o mercado e a gente consegue encontrar um parâmetro. Eu consigo, por exemplo, sabão em pó, eu tenho parâmetro. Eu tenho sabão em pó, caneta, parâmetro de mercado. Eu acho várias marcas, né, por fornecedores diferentes, né, carteiras escolares, veículos. Eu encontro várias marcas com, né, com o produto, o produto padronizado. Exato. Tá? Então, o pregão eletrônico ele só serve para fins de contratação de bens ou serviços comuns. Se não for comum, a lei nova fala em concorrência. Porque é a modalidade mais rigorosa. É o procedimento mais rigoroso. Tá? Então, como eu dizia, existem inúmeros exemplos envolvendo a experiência das licitações. E esses exemplos foram determinantes para a edição da nova lei, a Lei 14.133. Tá? Mas só para destacar que a nova lei, a 14.133, também recepcionou as demais modalidades. Ela recebeu da lei antiga as demais modalidades, porque muitos não sabem, mas concurso público é uma modalidade de licitação. Nossa. Eu vou fazer concurso público, tudo bem, o senhor vai submeter a licitação? Eu vou não. Como não? É uma modalidade. Você vai submeter um concurso público, é uma modalidade de contratação de mão de obra técnica, artística, científica. Já ouviu falar em concurso público de monografia? Já ouviu falar em concurso público de música, de shows? É um concurso público. É uma licitação. Já tem... Aliás, a lei nova recepcionou o concurso público da lei antiga. Não mudou nada. Nossa. A lei 8.666/93 previa como uma das modalidades o concurso público e essa modalidade foi recepcionada pela lei nova. Então, permaneceu inalterada a obrigatoriedade de promover concurso público para contratar mão de obra técnica, servidor público, empregados públicos, ou seja, aqueles que de alguma forma terão estabilidade para desempenhar a função pública. Então é ótimo, professor. Já agora conseguimos entender um pouco na prática como é que vai funcionar essa lei. Vamos esperar para que a partir de abril, né, então magicamente todos os servidores públicos entendam como é que funciona. Magicamente, assim, do dia para a noite, todos eles vão entender e vamos todos colocar em prática. E agora já indo para o nosso terceiro e último bloco. Vamos falar um pouco sobre o exame de ordem. Opa. Então, você já tinha comentado também, a gente já sabe muito bem, quem é ouvinte, quem acompanha o nosso podcast e que também quem segue a nossa página do Vai Cair na OAB, já entende, já sabe que no último exame, no 34º, caiu uma questão que foi exatamente sobre a nova lei de licitações. Perfeito. Então, comente um pouquinho sobre essa questão, professor, e como é que foi essa novidade aí que a FGV trouxe para essa prova. Raquel, isso
o aluno ele tem que dar uma certa atenção, ele tem que dar muita atenção à nova lei de licitação. Isso tanto na segunda quanto na primeira Na primeira fase. Principalmente. Isso, vou passar um dado aqui para o nosso ouvinte. Tá? A nova lei de licitação, ela trouxe um período de vigência concomitante 2 anos. Eu disse no início da nossa entrevista. Tá? Significando dizer o seguinte: ao longo desse período de 2 anos, de abril de 2021 até abril de 2023, a banca pode cobrar, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, pode cobrar qualquer das duas. Pode cobrar inclusive as duas. É desse jeito. Inclusive as duas leis poderão ser cobradas simultaneamente. A banca pode cobrar uma ou pode cobrar outra. Como é que a banca vai cobrar a antiga ou a nova lei de licitação? Já demonstrou agora no último exame. Ela vai objetivamente dizer assim, olha, nos moldes da lei 14.133, ou ela pode dizer, nos moldes da lei 8666/93, ou ela pode dizer, nos moldes das normas gerais vigentes, porque elas estão vigentes. As duas estão vigentes. Então, ainda assim, o aluno deveria saber as duas para poder complementar. Exatamente. As duas em prática. Pois é, a vigência e a geração de efeitos aí é concomitante. Há uma concomitância. Ou seja, ao mesmo tempo, elas estão sendo utilizadas em paralelo. O agente público ele vai dizer assim, olha, eu vou promover agora uma contratação. Qual a lei que vou usar? Ele vai dizer. Ele que vai dizer ao longo desses 2 anos se utiliza uma ou outra. Esse período de 2 anos, ele foi estabelecido no artigo 193, inciso 1, da lei 14.133 de 2021, para que o agente público pudesse se adaptar à lei nova. Infelizmente isso não está acontecendo, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Mas de toda sorte, o que importa saber é que para fins de exame de ordem, a banca pode cobrar a lei nova ou a lei antiga. Se for cobrar uma ou outra, vai dizer objetivamente, amigo, eu quero que você responda nos moldes da lei nova, eu quero que você responda nos moldes da lei antiga, ou eu quero que você responda com base nas duas. Qual é o que vai fazer mais sentido? Exatamente. Porque também tem aquele ponto de que a lei antiga ela vai valer até abril de 2023. Isso. E aí, se acontecer de alguma obra, uma compra que vai valer até 2024, e ela tá seguindo os moldes da lei antiga... E já era. Rejeição de contas. Quando chegar... Ilegalidade. E o interessante, o dado que eu ia passar, porque a gente termina falando e se empolgando, falando de outras coisas e tal. Mas o dado é o seguinte... A lei 14.133, ela foi cobrada nesse último exame na peça prático profissional. Desde abril de 2021 até agora, até esse ano 2022, a banca nunca tinha cobrado a lei 14.133 e também não cobrou a lei 8666. Ela se esquivou de responsabilidade, de problema. Isso foram pelo menos uns 3 exames. 3 exames. 3 a 4 exames. 3 exames. O quarto foi esse último agora. Verdade. Né? Publicou, inclusive, edital agora. Né? Pro 35º exame. Então, perceba que a banca até então não tinha cobrado nenhuma das duas leis. Aí, agora, na segunda fase do 34º, cobrou. Logo na peça prático profissional, cobrou a lei 14.133. Falava sobre a possibilidade de contratação, ou melhor, de anulação dos contratos. Se você, na segunda fase, a gente tem uma prova diferenciada. É possível a consulta da legislação. Então você seguia lá para o artigo 147 da lei nova, vai utilizando o índice remissivo, procura lá anulação de contrato, o índice remissivo vai enviar você para o artigo 147, 148, estava a resposta. Desse jeito. Bem simples. Linda, na cara, linda, maravilhosa, toda lá, bem bonitinha e tal. Você colocava lá 147, 148, estava resolvido o seu problema. Pois é, isso já é um prenúncio, que a banca voltou a cobrar licitações, tá? Não tinha cobrado até então, vai cobrar a partir de agora. Primeira fase, questão objetiva, 6 questões objetivas, vai cair licitação. Tá? Vai cair a lei nova, vai cair a lei antiga, tá? Vai cair licitação, eu tenho certeza, segurança. Não é, professor, tá adivinhando, você tem uma bola de cristal, não tem nada a ver com isso, é probabilidade. É estatística, pura estatística. Sim, só observação. Raquel, só para você ter uma noção, desde da nacionalização do exame de ordem, né? Nacionalização que eu quero dizer é o seguinte, desde que a FGV passou a cobrar a mesma prova para todo o território nacional, exigia as mesmas questões para... Exame unificado. Isso, exame unificado, perfeito. Né? A gente chama de nacionalização, mas enfim, a unificação, em verdade, bem colocado. Desde a unificação do exame, a banca cobra toda a prova, a licitação. Toda a prova. Só pra isso. Toda a prova. Aí passou 1 ano sem cobrar. Você tem noção do que isso representa? Licitação em cada uma das provas subsequentes. Sempre.
Ah, André, mas é muito difícil. Não é, jovens. Para quem vai fazer o exame da OAB, precisa ter em mente alguns artigos específicos. Precisa ter em mente alguns dispositivos, alguns conteúdos específicos relacionados à matéria, ao conteúdo propriamente, ao assunto. Tem que saber listar, tem que saber modalidade. Sim, tem que saber. Se sacrifício fosse fácil, seria sacrifício. Mas ainda bem que é sacrifício, né, meu amigo? Então, pensemos. Grande pérola do conhecimento. Então, tem que saber tipo de licitação, que é critério de julgamento. Tem que saber os princípios aplicáveis. Tem que saber as modalidades. Tem que saber a inexigibilidade. O que é uma inexigibilidade? Tem que saber o que é uma dispensa. Ah, isso é difícil. Não é. É o básico. É o básico. E no dia a dia a gente consegue visualizar isso. Justo. No dia a dia a gente consegue visualizar isso. Mas falando sobre o exame da OAB, são 6 questões objetivas, né? Uma questão, pelo menos uma, pode aí anotar e divulgar aí, uma questão sobre licitação. Pelo menos nos próximos exames, questões objetivas, uma questãozinha sobre licitação. Seja da Lei 866/93, a banca gosta às vezes nas questões objetivas de impor ao examinando pegadinhas. Tá? Lei 866/93. Muita casca de banana, né? Isso. A lei do pregão, que ainda está vigente, ao menos até abril de 2023. Tá? Faz 93, a do Isso. pregão também. Vai também ser revogada em abril de 2023. A de 10. Essa de agora já tem os dois juntos, né? Perfeito, já tem o pregão ali. Então, perfeito. Justo. A partir de abril de 2023, tudo vai mudar. só a lei nova. Só a lei nova. As leis antigas já era. Nossa. Já era, esquecimento. Vai virar história. Vai virar história. E daí, o gestor público, e não necessariamente aqui, quando a gente está falando desse terceiro bloco sobre o examinando tem que estar ligado nessa casca de banana. Justo. Pode ser que a banca cobre a lei 866, pode ser que a banca cobre a 10, 15 e 20, pode ser que cobre a nova lei, ele tem que estar ligado. Mas, André, eu não tenho como decorar 200 artigos. Não precisa decorar. Não precisa, só precisa entender a lógica do procedimento e saber alguns pontos do todo. A banca não vai cobrar tudo. A banca vai cobrar, e ela é muito pragmática. Ela cobra sempre as mesmas coisas. E aquela coisinha específica. Exatamente. Ou ela cobra dispensa, ou ela cobra inexigibilidade, ou ela cobra modalidade, ou ela cobra tipo, princípios. Professor, muito obrigada por você ter participado aqui dessa conversa. Essa conversa foi ótima, bem cheia de informação agora que a gente falando sobre direito administrativo, sobre a nova lei de licitações e como é que ela vai ser aplicada na OAB. E antes da gente terminar, queria que você tomasse aí mais uns 2 minutinhos, ou 1 minuto, ou enfim, o tempo que for necessário, para dar uma última palavra de encorajamento aí para os nossos OABeiros que estão aí nos ouvindo, que chegaram até o fim. O que é que você teria a dizer para fazer com que todo mundo continue, né? Não desista, continue estudando para poder dar certo o objetivo. Existem 2 palavras que são importantes para o examinando da OAB, tá? A primeira palavra é a estratégia. Não adianta querer fazer prova de primeira fase, tampouco prova de segunda fase, é uma estratégia pré-definida e muito bem definida, tá? Porque o examinando, ele geralmente tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, ele sai da graduação, tem TCC, ou muitas vezes nem sai da graduação, tá lá no 8º, no 9º, no 10º período, porque já são esses que podem fazer, né, se inscrever. E daí ele simplesmente não estabelece nenhuma estratégia de estudo. Aí chega no dia da prova, são 17 disciplinas, para responder a 80 questões. 80 questões. Acertar no mínimo 40. Acertar no mínimo 40 no intervalo de 5 horas. Não tem como. É algo desumano. Se o aluno se ele olha para trás, se ele olha para a graduação, do primeiro até o 5º ano, aliás, do primeiro período até o 10º período, ele nunca submeteu uma prova com esse nível de dificuldade. Nunca. Aí não existe na graduação. Na graduação, 17 disciplinas sendo cobradas em 5 horas, em uma única prova, em 80 questões, nunca. Posso assegurar. Porque não tem nenhuma faculdade que faça isso. Nenhuma faculdade faz isso. Porque as disciplinas são individualizadas, né? São autônomas. Aí o aluno acha que com conhecimento pretérito, adquirido ao longo de 5 anos, ele vai chegar no dia da prova de primeira fase, papai do céu vai iluminar e ele vai acertar as 40 questões. Não vai. Não vai, tá? Não vai. Não se enganem. Passar na prova da OAB, primeira fase, demanda estudo, demanda estratégia. Aquele amigo ou amiga que diz assim, não estudei não, passei de primeira. Mentira. Tem que estudar. Tem que ter estratégia de estudo e tem que executar a estratégia, tá? E aí você consegue passar na prova de primeira fase. Se não conseguir passar na prova de primeira fase, perseverança. Você tem que entender que é um degrau após o outro.
levou pau na primeira prova, foi reprovado na primeira prova, vai para a segunda. Na segunda você passa. Ah, mas reprovei na segunda, vai para a terceira. Vai passar porque você vai acumulando conhecimento. Agora garanto, isso eu garanto, se o aluno montar uma estratégia bem montada, se ele tiver pelo menos uns 4 meses antes da prova, 4 a 5 meses antes da prova, se preparando ali, estudando, separando 2 horas por dia, não adianta, sacrifício, gera o resultado, tá? 2 horas por dia de estudo, deixa ali o dia de domingo para descansar com a família, para dar uma volta com a namorada, com o namorado, tá? Com os filhos, domingo, mas sábado tem que estudar, segunda a sexta tem que estudar, são 5 meses, amigo, vai gerar depois a aprovação. E aí você vai curtir sua vida. Aliás, depois de passar na segunda fase. Né? Porque passou na primeira fase, você tem uma outra prova. É 1 mês e meio, 2 meses de diferença. Em média, de 30 a 45 dias. É uma prova totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá? Porque é uma prova prática. Específica. Isso. É uma prova que vai demandar redação de peças. Vai demandar redação de uma peça, prático profissional, e a resolução de 4 questões discursivas. Conteúdo material, mas acima de tudo, processual. Redação de peças. Processual, perfeito, você está perfeita. E um detalhe, para que você consiga a aprovação na segunda fase, você tem que alcançar 6 pontos no mínimo. 5 pontos para a peça, então se você erra a peça, já era. Então ainda tem esse ponto. Mas isso em qualquer segunda fase, tá? Uhum. E ainda assim você tem que acertar 4 questões discursivas, 1,25 cada uma, questão discursiva, e aí você vai alcançar o quantitativo de pontos. Uma coisa que eu gosto de fazer essa comparativa é que a prova da segunda fase, essas quatro discursivas são 4 redações do Enem. Então, o que o estudante do Enem passa o ano inteiro se preparando para a redação do Enem, o aluno o albeiro se prepara para fazer 4 em uma. E mais 5 páginas de uma peça. Então, são basicamente 6 redações do Enem que um OAB tem que fazer em 5 horas. Eu concordo. Mas a vantagem do examinando da OAB é que a gente tem a legislação aberta. É verdade. O examinando do Enem não tem. É só a proposta ali que ele tem. E aí é onde a gente consegue o diferencial. Sim. O Vademécum, a nossa legislação toda e completamente marcada. Como assim? Estratégia. Para tudo que se faz no exame de ordem, tem que ter estratégia. Vai chegar no dia da prova com o seu Vademécum, que é o compêndio, o conjunto de normas. Ele vai estar todo em branco? Não, ele tem que estar todo pintadinho com marca-texto, porque você tem que saber onde é que está a lei de licitações, tem que saber onde é que está a lei do processo administrativo federal, você tem que ter o manuseio do seu Vademécum, porque é isso que vai gerar a tua aprovação. Não adianta você chegar 1 hora antes, passar na livraria, comprar um e levar debaixo do braço. É melhor voltar para casa. Tô falando sério, não vou mentir. Fica aí a dica. Beleza, então é isso, gente, é perseverança e estratégia. Maravilha, professor André, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E é isso, gente, a gente vai ficando aqui em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, o @Vai Cair na OAB, e também não se deixem de seguir o @ do nosso professor André Albuquerque. Professor André Albuquerque. Repito, Professor André Albuquerque. Olha aí, então o Instagram do professor André Albuquerque é o professor André Albuquerque, não tem como errar, não tem como escrever errado lá. Professor, mais uma vez, muito obrigada e a gente se encontra aí na próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.